Eu fiz esse vídeo em Shibuya para mostrar para vocês o quão movimentado esse local é. Por mais que seja dia de chuva e você consiga visualizar algumas pessoas andando por aí com guarda-chuva e até com câmera fotográfica, evidenciando que tem pessoas ali turistando, você percebe que é uma região que movimenta bilhões e bilhões de iene ali só no turismo, lojinhas, etc. E essa é uma das razões que eu queria trazer esse tema referente à economia, porque vira e mexe eu explico o porquê o governo ele quer manter as coisas do jeito que estão, não quer dar prioridade à nação japonesa. E vez ou outra eu trago notícia falando que o governo ele caga para o seu povo. E eu geralmente eu falo, eu explico e geralmente é uma explicação meio curta. Então esse vídeo eu quero trazer uma explicação um pouco mais longa do porquê que o Japão ele não toma as devidas previdências para que o povo japonês ele tenha uma vida melhor. Também eu quero trazer se esse cenário econômico ele afeta ou não aqueles que trabalham aqui com TI, porque os salários, a faixa salarial de TI aqui, você reza a lenda que não é um salário muito alto, diz que você pode até passar perto, o McDonald's paga mais se você trabalhar lá como um atendente. Então eu quero trazer toda essa esfera econômica referente a salários e o estilo de vida que você tem aqui, a relação que você tem com o dinheiro dentro desse escopo. Então vamos lá, começando pela economia, vira e mexe eu falo que a taxa cambial ela não é alterada aqui no Japão, ela se mantém baixa manualmente, né? O governo ele quer manter essa taxa baixa, porque é algo que você expande a economia através da inserção de dinheiro na sociedade. É mais fácil você contrair ali empréstimos. Tem muitas nações que usam o Banco do Japão para fazer o carry trade e pegar iene a baixo valor e fazer seus negócios mundo afora. E o Japão ele acaba recebendo uma quantia muito pouco desse retorno, né? Cerca de assim, menos de 1%. E a nação, por conta dessa forçada da barra do governo japonês e deixar o iene muito baixo, a taxa cambial muito baixa, ele acaba tendo seu salário congelado. Mas você pode me perguntar, pô, mas o salário lá atrás ele era menor, o valor dele, hoje você ganha quase 2.000 ienes em empregos que dificilmente iriam apresentar esse valor. Só que esse valor, existe uma diferença, tem um valor real e o valor nominal. O valor nominal é esse valor que você vê sem ser corroído pela inflação. Aí você vê só o número aumentando e pensa, caramba, eu estou me dando bem, o valor do salário está aumentando. Mas o valor real, aquele que você considera a inflação real também, não o valor que o governo fornece uma inflação que ela é falsa, ele é um valor que ele é contado somente em alguns itens específicos da economia, você não considera todos, por isso que é normal você olhar de repente para seu plano de saúde, sua matrícula na escola, e alguns produtos de bens de consumo subirem e a inflação está bem menos que essa subida. Então você tem esse desastre, esse gap monstruoso quanto à inflação que é dita pelo governo e os preços que você vê saindo de casa, porque a inflação ela é um valor maquiado pelo governo para mostrar, olha, a situação ainda está tudo bem, para maquiar a merda que está sendo feita com a taxa cambial baixa. E por que é tão ruim você ter essa taxa cambial baixa? Porque existe um princípio chamado princípio de escassez. Esse princípio fala que quanto menos item estiver presente em um ambiente, maior é o seu valor.
Por exemplo, existe bastante aquele comentário de que uma mulher que dormiu com muitos caras, ela perde o seu valor, justamente pela escassez. A escassez que existe nela, de pessoas que adentraram dentro dela, é o que a torna valiosa. Você torna essa pessoa valiosa porque ela não conheceu tantas outras pessoas, é uma pessoa que não é tão comum a ser conhecida por outros homens. E você aplica esse mesmo princípio em vários outros itens. Quando você pensa em economia, você pensa em ouro. Ouro é valioso porque ele é escasso. Você pensa em um carro que ele tem um design muito alto, tem um design. Você pensa em uma Ferrari, por exemplo, cuja qualidade e a quantidade que você vê pelas ruas é bem limitado. Então, esses tipos de carro costumam ser muito caros. Então, esse é um princípio que você também se aplica ao próprio dinheiro. Então, se você tem muito dinheiro, como é o caso do iene sendo colocado na economia, porque é fácil você tirar o iene, emprestar o iene do banco, porque ele te empresta esperando quase nada de retorno, você vê que o iene ele é facilmente obtido, e por ele ser facilmente obtido, o valor que ele tem, o poder de compra que você tem para fazer coisas com essa moeda, acaba ficando muito baixo. Você precisa de uma enorme quantidade de ienes para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você vai comprar de repente alguma coisa, um robôzinho de limpeza que custa 300 mil ienes. Isso aí é o que? É uns 9 mil reais, por exemplo. Você vai num ATM, né, essas caixas de banco, você saca cerca de 30 notas de 10 mil ienes. Você vê a gradualidade, eu não lembro se é essa palavra, granularidade, que é você ter que imprimir um pacote de dinheiro só para você comprar um robozinho. Isso porque eu tô falando pegar dinheiro físico, porque tem locais no Japão que, por mais moderno que ele seja, não acaba aceitando cartão de crédito. Mas aí é um exemplo bem extremo que eu peguei. Eu estou querendo ilustrar o quão desvalorizado é a moeda iene. Então você percebe que, pelo princípio da escassez, a nação japonesa ela tem o seu poder econômico reduzido ao longo dos anos. E até aqui você pode me perguntar, mas por que o governo japonês, dado que a nação dele sofre dessa forma, por que ele não mantém a taxa cambial tão baixa? Por que ele permite esse tipo de coisa? E a resposta é simples, arrecadação, meu amigo. Ele prefere que alguém com poder de compra maior que ele, Europa, norte-americano, venham até aqui, enche o saquinho de compra, porque aí você vai ter arrecadações gigantes quanto a isso. O governo japonês ele fez um belo marketing no decorrer dos anos com animes e cultura oriental. Você querendo ou não, isso e foi uma forte propaganda de marketing, porque você tem essa influência em muitas pessoas. Eu fui influenciado por isso e acho que muitos que estão aqui também foram influenciados a de repente querer conhecer mais, de repente querer vir morar aqui e usar o dinheiro aqui no país, aqui no Japão. E quem fez rodar toda essa estratégia? O japonês. O japonês que acabou sacrificando sua própria vida aí no trabalho, né? Você vê que o povo japonês ele tem essa cultura do trabalho intensa, por mais que o salário, o poder de compra dele tá virando uma ameba, né? Que não consegue tancar quase nada lá no exterior. Na hora de você fazer uma viagem para o exterior, você não consegue comprar tanta coisa. Mas a nação, o governo japonês, aliás, o governo japonês ele prefere isso para que o estrangeiro não perca nas suas compras quando vier para cá. Entre outras palavras, por mais que os governos do Japão
falem: ah, Japão em primeiro lugar, vamos lutar pelos direitos dos japoneses em detrimento dos estrangeiros. O discurso é esse, mas a realidade é um pouco mais obscura e cruel, porque esse discurso de anti-imigração, anti-estrangeiro, ele teoricamente deveria ser direcionado aos estrangeiros do primeiro mundo, mas esses estrangeiros de primeiro mundo vão ser a última pessoa que eles querem atacar, porque são as pessoas que fazem a arrecadação do Japão subir. Por isso que eles não fazem uma seleção de quais estrangeiros estão causando problema aqui no Japão. Porque boa parte dos vídeos de youtubers e influenciadores vem de quem? Norte-americano. Norte-americano faz merda aqui. Porém, você não classifica o norte-americano como alguém que faz merda no Japão. Por quê? Porque é inconveniente. Você espanta estrangeiros com muita grana. Então é mais fácil você falar: olha, eu vou ganhar o poder no Japão, não classificando os estrangeiros como nações em específica, mas eu vou colocar todos eles na mesma caixinha. Dessa forma, quem for do primeiro mundo, eu seleciono-os para não aplicar sanções e nenhum problema ocorrer com eles. E os que forem de terceiro mundo, foda-se, eu vou taxar o grosso em cima deles. Basicamente é essa a estratégia do povo japonês. Você acha mesmo que um povo de primeiro mundo, conhecido por ter um alto QI, eles vão mesmo usar detalhes de seleção por nação para, de repente, causar impacto às nações de primeiro mundo, que é o ROI, literalmente o ROI deles, que é o retorno de investimento? Porque lembra bem, no começo do vídeo eu falei que o povo japonês, ele mantém sua taxa cambial baixa para que os estrangeiros consigam comprar mais coisas aqui. Quem tem o maior poder de compra aqui são os clientes do primeiro mundo. Então ele não pode impactar essa turma. Você percebe o sistema que está acontecendo? Você tem o princípio da escassez, taxa de câmbio baixa. Meus principais clientes do governo são os norte-americanos e os europeus. Agora, o povo japonês, como fica ele nessa situação? Ele fica cada vez mais sendo espremido com o seu poder de compra e engolindo discurso de pão e circo. Ele acredita que o governo batendo nos estrangeiros que estão aqui é de fato uma boa notícia. Os problemas do povo japonês irão embora. Então é aquela famosa política do pão e circo para o povo japonês contra os estrangeiros. Vai lá, Takaichi, bate nos estrangeiros, Takaichi. Vai lá, Takaichi, dá-lhe o grosso. Então você tem esse tipo de política acontecendo como estratégia de poder, para que eles consigam se manter no poder, mas por baixo dos panos eles mantêm a taxa de câmbio baixa para que a arrecadação deles continue em alta. Só que aí, se você sobe a taxa de câmbio, você tem a situação onde ele vai desagradar essas nações de primeiro mundo, norte-americanos e europeus. Você vai ter preços mais elevados, porque as pessoas vão tentar cobrir esses empréstimos que foram feitos, e a economia vai dar aquela congelada. Você vai ter menos dinheiro sendo injetado, movimentando, etc. E o povo japonês, que ele é acostumado com a estabilidade, ele não quer se arriscar no empreendedorismo. A cultura do Japão valoriza mais um trabalho estável do que, de repente, abrir um negócio e empreender. O próprio sistema do Japão, ele dificulta bastante a parte de você empreender. Não tão difícil quanto no Brasil, mas ele tem suas dificuldades para você abrir um negócio aqui, e a parte de imposto é uma delas. Mas esse é um tópico para um outro vídeo.
Agora, a situação de TI aqui no Japão, isso afeta quem trabalha com TI de alguma forma? Em curto e médio prazo, provavelmente não, porque o Japão está carente desses profissionais, então existe uma necessidade deles aqui. Então você provavelmente não vai sentir tanta dor economicamente nesse período. E os primeiros salários que você recebe como alguém que é imigrante, ou seja, querem imigrantes que sejam de 5 ou mais anos de carreira, você vai vir com o salário de Itaú para cá. Quando eu digo Itaú, não é o mesmo valor nominal, é um salário com o mesmo poder de compra que você teria se você trabalhasse no nível sênior aí no Brasil. Então você vem com poder de compra bacana. Se é algo que vai permanecer ao longo de 10 anos ou mais, provavelmente não. E quem de fato começava aqui em TI do zero, sem nenhuma experiência, no passado era comum você ter salários muito baixos, no sentido de que alguém que trabalha no McDonald's ganha a mesma coisa que você ganha por hora, mas hoje as coisas estão mudando um pouco. Eu lembro que os salários de pessoas novas que estão iniciando a carreira estão girando em torno de 300 mil ienes. Isso aí é um valor bem alto, considerando que muitas pessoas que vêm para o Japão começam a trabalhar com 250, 220 mil ienes todo mês. E aí é para trabalhadores em fábrica. Então, esses são valores que equivalem a cerca de 7 mil reais ou mais aproximadamente. Então, ele tornou-se recentemente um salário bem conveniente. Mas eu acho que esse aumento é um artifício do governo só para falar que a área de TI é muito atrativa, já que eles estão desesperados por esse profissional. E o salto para as promoções como engenheiro de software pleno, sênior, gerência, essas promoções elas vão cair a porcentagem de aumento. Então não vai ter mudança real de fato a longo prazo. Para quem está aqui, o maior conselho que eu deixo é arranjem um visto que dê a vocês mais poder. Esse visto de engenheiro, ele só te limita a trabalhar com uma engenharia de software. Se você quer abrir um negócio, fazer qualquer outro tipo de coisa, ferrou, cara. E é isso que deixa muitos estrangeiros à mercê de empresas e das formas como elas trabalham, das formas abusivas que existem. Esse assunto de visto eu vou tratar em outro vídeo porque vai dar um conteúdo interessante. E tem muita gente que se ferra tenebrosamente com a limitação e restrição que esses vistos dão na sua atividade econômica. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje. Considere se inscrever para apoiar o canal e até o próximo vídeo. Falou!